Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui no podcast Papo com Vida. Eu sou o Fabiano e eu sou o host da vez, porque, como vocês podem ver, foi mexido aqui o tabuleiro da mesa. Hoje o Gil Batiston está como entrevistado ou como convidado e nós estamos aqui com a presença do ilustre Douglas Batista, o cara. Salva de palmas, pessoal. Obrigado. Ó, o editor coloca palminhas agora. Então, a gente está aqui e nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Criação de filhos e o que é o tal do Origens, que todo mundo está falando aí. E eu quero já começar a falar com o Gil Batiston. Como que você vê hoje essa questão dessa geração Nutella versus geração raiz, se é isso mesmo que o pessoal fala, ou se de repente é uma maneira com que a sociedade está enxergando o jovem? Olá para todos, eu amo essa geração, eu acredito nessa geração, porque é a geração que é mais fácil enxergar que está morta e não está valendo grande coisa. Todos os outros aprenderam a ter uma capa social, ter uma máscara. E essa parece que não é e não é mesmo. E as outras gerações pareciam que eram, né? Éticas pareciam que eram, parecia que tinha valor familiar e começava a vida no prostíbulo, parecia que era o cara legal de família e sempre fumou lá, né, com os fazedores de miçanga atrás da escola. Agora essa geração não tem mais pudor, né? É o que é feio. Mas não tem como não dizer, é uma geração sincera, sem cera. Vamos trabalhar isso. Uma geração verdadeira, né? Você acha isso também, Doug? Olha, a coisa que eu mais concordo, e a hora que ele falou, meu coração ficou mais quentinho, como diria alguém, eu acredito nessa geração. Eu acho que, né, a gente for olhar, cara, essa geração é uma geração que realmente tem muito potencial. A gente está diante de uma geração que tem mais possibilidades, ferramentas Sem e dúvida. Conhecimento Isso. como nunca teve antes. Isso. Entende? Você olha, esses dias eu tava lendo algumas coisas sobre isso, e, cara, existiu, assim, mais transformação, assim, tecnológica, social, cultural nos últimos 50 anos do que nos últimos... toda a história anterior, entende? Então, assim, qual que é o ponto disso? É que a gente tá se transformando. É que essa geração tá acompanhando e tem acesso a tudo isso que tá acontecendo. Então, você imagina um grande poder de conhecimento, um grande poder de ferramenta. Só que como que isso está sendo acessado? Como essa geração... Mas, Douglas, vamos lá. Deixa eu tirar do caos que eu Manda. enfiei a gente já no começo. A questão para mim é a seguinte, essa é a geração que tem mais capacidade de aprendizado. Eles voam, cognitivamente eles estão voando, eles têm capacidade de retenção, porque nós aprendemos a reter o pouco de informação que tínhamos. Eles não precisam reter informação, eles têm que administrar a informação, porque está tudo lá no YouTube, né? Então, eles têm capacidade de conexões, capacidade de associações, e aprendizado, na verdade, é o conhecimento, o registro e a aplicação daquele registro, e eles podem fazer isso muito mais velozmente do que a gente. Por serem tão bons, por serem tão intensos, eles não têm muita dificuldade. E aquele que tem falta de dificuldade acaba por ter muita dificuldade de continuar a vida. Por isso tem gente super boa, super apaixonada, super fera, se entupindo de um medicamento na faculdade e deixando a vida mais cedo. É tudo duro, é tudo pesado. Eu brinquei essa geração sem cera, que pode ser o que quiser. E realmente eu estou brincando sobre isso, porque eles estão se tornando o que não queriam ser, em busca de, será que eu posso isso? Será que eu posso andar a 200 por hora com o meu carro? Na verdade eu posso. Então eu vou me provando se eu posso, até que o muro faz acabar a história. Então sim, é a geração, eu acredito mesmo na geração, eu estou investindo minha vida, eu não posso investir minha vida em uma coisa que eu não acredito, mas também é verdade que por eles serem tão bons, eles são menos exigidos do que eles deveriam ou poderiam ser. E por causa disso, há um gap aí, uma discrepância, uma distância entre o que eles poderiam e o que eles vivem de verdade. E isso está matando eles emocionalmente.
Eu vejo assim, sabe, na questão é que falta processos, sabe? Eles aprender a viver os processos. E aí eu citei agora há pouco a questão das tecnologias, né? E é um exemplo que eu uso bastante, que é o ChatGPT. Todo mundo conhece, todo mundo já usou, não sei o quê. E eu dou aula na faculdade, né? Eu dou aula ali para vários cursos, enfim, principalmente cursos de tecnologia. E aí, cara, você consegue perceber quando alunos eles usam o ChatGPT dentro do processo ali de redação, eles estão escrevendo, Claro. enfim. É perceptível esse processo, sabe? E aí, nos primeiros dias de aula, eu falei assim, pessoal, ChatGPT, usem. É ok. É ok. Usem. Eu falei, usem, cara. Você precisa usar. Só que eu falei, você precisa saber usar do jeito certo. E saber usar do jeito certo é você colocar o ChatGPT no processo. Porque, vamos lá, uma coisa que a gente olha pro nosso ensino, o que a gente, a pergunta mais feita depois que tu entra, tá lá como profissional, depois tu sai do ensino médio. Cara, aprende Bhaskara. Onde é que eu vou usar esse negócio? Pra que serve isso? Se o cara não vai pra Você sabe área a Bhaskara? Como é? Você sabe? Lembra? Não lembro peraí, toda. Menos B raiz menos B. quadrada de delta sobre 2A. E o delta Isso. é menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, né? Eu lembro só sobre 2A. É delta. Bom, vamos lá. Bhaskara é irrelevante pra nós. Não, não é. Não. Calma, Não. só uma coisa. Não, não. Bug. Equação de segundo grau, duas respostas. Tá. Nesse contexto que a gente tá, no sentido assim, as pessoas, eles olham, cara, meu Deus, por que eu aprendi Bhaskara? Hoje eu tô aqui no outro negócio e não conseguem relacionar, conectar exatamente onde a Bhaskara entra na vida da pessoa. Só que, na verdade, o processo de você aprender a fazer a Bhaskara, mesmo se você não vai aplicar ela diretamente no teu dia a dia, cara, é o processo que te faz aprender, é o processo que tu vive. É o desenvolvimento cognitivo, Exatamente. é o processo do desenvolvimento cognitivo. E a mesma coisa que pra gente conectar agora com a questão um pouco mais lúdico, né? É o atleta que joga futebol. Cara, a vida do atleta não se resume aos 90 minutos jogando bola. Não é isso que ele faz da vida. O que ele faz da vida é treinar. O que ele faz da vida é aprender todos os dias, tá lá treinando, vai bater falta, vai, sei lá. Você já vai viu o driblar, cara vai chutar não um sei o quê. haltere? Uma anilha? Você Eu viu? já na academia, eu já Na vi. academia, você já viu um cara treinando, batendo falta com... vai pro lado de dentro do pé agora com essa máquina de leg aqui, de leg press. Cara, não tem um instrumento que você use. Cara, a máquina de leg press é a Bhaskara do futebol. Quando você está levantando aquilo, você está criando musculatura física para quando você precisar correr e bater forte, aquilo que você usou, mas você não vai usar dentro do campo, não interessa. O músculo que você usou para levantar o peso daquele aparelho vai ser o músculo treinado que vai fazer a bola chegar antes do goleiro no fundo da rede. Agora, se você perguntar, para que eu vou usar isso na bola? Cara, essa pergunta é estúpida em si, né? Mas e o que acontece? O que as pessoas veem? Os 90 minutos. O que os jovens, adolescentes, o que a sociedade vê? A foto lá no Instagram da pessoa lá na praia, entende? Então, o que a gente está acostumado a fazer? A gente vê resultado, a gente não passa por processos. E como é que faz Como para que ficar fala? bonito para ir pra praia? Quem vê close ganha, Como é quem que vê essa close não vê corre. Quer ver a foto na praia? Ei, Olha só, o Gil falou antes sobre esse é um tal do... É um podcast do Origem, a gente já tá nas fotos de praia. Ei, Falar em foi origens, pro mato. eu queria que vocês explicassem pra mim. Não, deixa eu falar uma coisa antes, desculpa. Você falou uma coisa que eu achei legal. Cara, você sabe como professor que tem o cara que é inteligente, que tem que ser muito inteligente para tirar um negócio bom do ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele dá a média do pensamento humano sobre uma coisa. E a média é podre, a média é ruinzinha, a média é por baixo. Mas se você for inteligente o suficiente para manipular bem o chat, você consegue tirar Resultado uma melhor. opinião, tipo uma matriz SWOT. Você vai ter especialistas trabalhando um pensamento para você, mas daí o cara tem que ser esperto. Ele vai ter que criar uma inteligência para usar a inteligência artificial a seu favor. Senão vai ser todo mundo pastel, cara. Exatamente. Então, o ponto é, busca resultado e não passa pelo processo. A gente precisa aprender, nesse caso, por exemplo, a usar o ChatGPT para o processo. A usar ele para ensinar a gente a como realmente seguir o passo a passo para construir o pensamento e não nos entregar o pensamento em si. Então, esse que é nesse exemplo, o contexto falta processo na vida dessa galera. Então, o que você faria se você não tivesse nada para te diferenciar?
Porque, na verdade, se todo mundo for pro ChatGPT, Todo tem ninguém acesso. diferencia, né? Agora, por exemplo, se você não tem nada para dar, o que você faz? Tatua o traseiro e foi, né? Tcharam! Eu sou cantor internacional com a bolinha tatuada. Eita glória! Será que é isso que a gente vai esperar da nossa juventude? Cara, o que eu vou fazer se eu entrar pelo caminho que vai ser todo mundo na média? E aí que entra Origens. Porque a Origens é a conexão do homem com aquilo que ele originalmente foi criado para fazer. Então não tem jeito. Esses dias eu estava fazendo lá, ajudando uma pessoa, e eu precisava criar um novo ID, um Apple ID lá, como chama? É assim que chama, né? Para inicializar o celular. Cara, eu fazia e não dava certo, eu fazia, tem dificuldade disso, tem dificuldade daquilo. Tcharam! Lembrei, né? Desliguei o celular, resetei, liguei de novo, fiz o mesmo processo, entrou, funcionou, aconteceu. O que é Origens? Cara, tem hora que você precisa apertar o dedinho lá e segurar por 2 segundos e deixar morrer a tua história ali. Agora eu faço os mesmos processos a partir de como originalmente eu fui criado para funcionar. E os mesmos processos que não estavam funcionando antes passam a funcionar, porque, de certa forma, você se despe das encrencas de programação que você vai acumulando enquanto você não reseta. Então, quando você não reseta, está entrando um monte de coisas e ficando ali no teu RAM. E aí, quando você reseta, você volta a ter possibilidades que você não tinha, porque tinha muito acúmulo, inclusive pelo uso novo de outros instrumentos que você não foi preparado para ser usado. Resetou, está pronto para usar. Origens é um reset da vida. Você tem essa visão também que eu posso resetar no Origens e começar novos processos? Não, totalmente, né? Então, é muito legal porque a gente teve até casos de jovens que estavam um pouco mais velhos participando do Origens, e a gente olha que a transformação na vida deles é absurdamente como aqueles que estão começando, sabe? Então, ali são mais novos. Isso, eu vi isso. Então você olha assim, você pensa, meu, cara, o ferramental que é fornecido dentro do Origens, ele realmente te dá essa noção de, puxa, voltei, agora eu posso começar de novo, agora eu posso ter novos pensamentos, ter um novo mindset, ter realmente esse conjunto de conhecimento que eu não tinha antes, e vai te preparar para, assim, no joguinho, né, a gente, geralmente, quando a gente perde, a gente volta lá pro checkpoint, né? Que é o último lugar. A gente vai tentando até a gente conseguir. Então, você vai lá e aprende Tu tava numa fase e você, na hora que tu vai jogar pela segunda vez, tu vê uma coisa que tu não viu. Tu vai lá tu morre lá e não consegue. Pela terceira vez, tu vê uma outra coisa, aprende uma outra coisa. E o Origins, na verdade, é uma aceleração desse processo. São pessoas que já viveram várias vezes as fases e te instruem para tu passar pelo chefão. Então isso é muito legal, porque é realmente um reset, algo que te dá uma aceleração na vida. Assim. Tá, outra coisa que eu penso é que a gente trabalha muito com gente ferrada, né? A gente lida muito com gente muito Quebrada. detonada, né? Lida com gente que passou por coisas que o ser humano não deveria passar. E uma coisa que é muito legal, muito especial desse processo é, por exemplo, você vai para o encontro. Quanto mais ferrado você for para o seu encontro, mais vai ter mudança na tua estrutura de volta. O Origens não é assim. O Origens, é claro que é para se você tá ferrado nas suas emoções, você tá totalmente sem noção do que você vai fazer na frente da vida, se você não sabe se casa ou tem os caras apavorados que vão casar, falam, meu Deus, o casamento é quase, tô me divorciando de 8 bilhões de mulheres, não, de 4 bilhões de mulheres no mundo, né? Vou ficar só com uma, e o cara tá lá chorando, as viúvas dele, que se ele casar vão ficar para trás, e o cara não sabe de nada, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá explodindo, cara, de tão frito que ele tá, né? Então, é muito incrível para esse cara, porque ele vai ter um norte, vai ter um rumo. Agora, o cara que já tá acelerado, já tá pensando na profissão, já tem uma pessoa que ele ama, que ele quer gastar a vida, cara, ele sai cheio de ferramenta. Então, ele nos ajusta quando a gente não sabe o que fazer. Agora, deixa eu falar para você, se você não sabe o que fazer da vida, se você está todo machucado, se você tem históricos de abuso na sua história, seja um abuso mais forte, uma coisa mais intensa de agressão, o abuso físico, sexual, ou se você está só chateado e as suas emoções são meio voláteis,
Cara, tem para cada pessoa. Se eu te voltar para Origens, resetar, é bom para todo mundo. Então, uma das coisas que eu acho louca é o fato de que tá muito bom, pode ser muito melhor. Tá muito ruim, não importa. Porque na hora que reseta, estamos todo mundo no mesmo lugar. A Bíblia fala de uns caras que chegam no trabalho às 9, outros foram contratados às 11, outros às 2 da tarde, outros às 5. No final do dia, eles foram fazer um acerto. E aí o cara que ia fazer o acerto com eles lá, pagou para o das 5 e pagou o valor combinado. E os outros ficaram, uau, nós vamos ganhar muito, porque se o das 5 está ganhando um salário mínimo aí por essa hora de trabalho, imagina quem começou de manhã. E aí eles começaram a ver que todo mundo ia ganhar o mesmo, porque nós lidamos com um Deus tão amoroso e tão gracioso, que independentemente do momento que você tenha sido chamado ao teu reset, ele vai te honrar se você desejar os processos. Cara, Origens é demais. É muito legal isso. Eu sou um ex-adolescente que passou por um processo de igreja, aquele processo de meio que um asceticismo do mundo, assim, você precisa ficar isolado, sabe? Tipo, não vai na festinha de Não 15 vai, anos não, para não, não não- chegar bêbado. Enfim, tem muitas coisas dessa época foram boas para mim, porque eu acabei me isolando de uma forma boa, no sentido de não estar me estragando para algumas coisas, mas em algumas outras, até pelo fato na época ter na igreja em geral, ter esse entendimento de que o jovem ele precisava se manter dessa forma isolado, até mesmo numa questão de faculdade, numa questão de empreendedorismo, como se, assim, é aquela história, a gente estava falando antes, né, que quase toda a geração, ela espera a volta de Jesus, por exemplo, que é algo que vai acontecer agora e tal. Então existia muito isso, meu Deus, então, não, para que fazer faculdade, para que fazer isso? Não, vamos viver para Deus e tal, tal. E acabou levando para um lado do pêndulo, né? Um lado que acabou gerando pessoas frustradas depois porque não acabaram não desenvolvendo alguma coisa no lado profissional, no lado de empreendedorismo e tal. Não foi meu caso porque eu ainda consegui dar a volta por cima disso e me virar em algumas coisas. Mas também houve esse pêndulo, ele pendeu para um lado onde, não, então vamos esquecer das coisas de Deus e das coisas da igreja, e o negócio vou fazer a vida acontecer, vou ganhar dinheiro. Grana, entendeu? É vida apontada para resultado, para dinheiro, para isso, que também acabou gerando uma geração. Então nós tivemos, na época do Fabiano, disso, né? 2 grupos. Um cantava assim: a minha casa não tem a beleza de muitas outras no mundo aqui, mas não me importa, pois a minha riqueza é sempre eterna com os anjos ali. E outro grupo tá cantando: como é que é? Tô tirando onda de Camaro amarelo. A segunda eu conheço, a primeira... Um tava lá, cara, eu tenho riqueza no céu e agora minha casa tá fedida, eu tá sem pintura. A questão é, não tem problema. Existe um ponto de equilíbrio, Gil? Existe um ponto de equilíbrio? Não. Não tem. Não tem equilíbrio nessa história. Eu tenho um terror na vida, a média. O equilíbrio está muito próximo da média. O problema não é o ser asséptico ou não, porque tem gente que não transou porque não arrumou mulher para fazer isso, né? O cara não teve... o cara queria pecar, o pecado tá todo no coração dele. Skills, nem soft não teve soft... As habilidades ele não teve necessárias. o soft skill, ele foi muito hard, né? Mas tem cara lá que passou a vida inteira tentando pegar a mulher, não conseguiu. E o cara vai pra igreja e diz assim: gente, olha que lindo, casei virgem. Cara, que virtude tem nisso? É pura falta de competência interrelacional. Então não é o comportamento que fala sobre mim. Claro que é muito bom que você tenha se preservado para sua esposa, se isso vier do seu coração. Senão a única coisa que você foi livre foi do herpes, né?
Porque se você tinha um coração para pecar e você não pecou por falta de oportunidade, você não tem um lugar, e olha que honrado esse aqui, né? Cara, se ele tivesse uma pasta de dente melhor, um desodorante, um hábito higiênico melhor, cara, teria sido horrível, porque daí até a doença ele ia ter. Então, o que que acontece? O que a Bíblia diz? De que maneira poderá o jovem guardar puros seus caminhos, observando segundo a tua palavra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ok, eu posso ter um hábito, uma vida, um comportamento, porque aquilo está no meu coração, ou eu posso ter um comportamento por pressão social. A igreja levou muitas pessoas a viverem por pressão social. E quando isso é bonito no primeiro momento, o resultado é o mesmo no primeiro momento, mas não é sustentável. E Origens fala muito disso, porque muitos de nós vivemos a fé dos nossos pais e nós fomos emulando um comportamento. Desculpa a linguagem de tecnologia, nós fomos copiando um comportamento como se fora nosso. Nós fomos funcionando como um programa, mas o programa não é feito para mim. Então tem um programinha lá que faz o meu computador DOS, ele faz ter cara de Apple, faz ter cara de iOS. Cara, tem a cara, mas o dentro lá não é, então ele não tem o mesmo caminho de processamento e, cara, vai ter a carinha, mas não vai ter a mesma operacionalidade, ele não vai funcionar do mesmo jeito, ele vai ter outros tratamentos de arquivo, ele vai ter outra velocidade de... né, o Douglas vê e sabe isso. Não adianta você ter um filho do cão ali se comportando como um cara cheio de Deus. Porque quando ele sair debaixo da pressão dos pais, cara, é igual uma mola que você vai puxando para trás, puxando para trás, puxando para trás. Quando você solta, o bicho vai lá para a faixa de Gaza, entendeu? Para ver se ele consegue dar uns tiros lá. Quanta gente, né? Quanta gente. Origens também funciona para o cara que já foi, né? O cara que já perverteu-se no seu comportamento. Mas, cara, ele é incrível para as pessoas que fizeram tudo certinho até agora, mas fizeram porque os pais queriam que fizesse. O cara que não pôde ir para a festa de 15 anos, então ele não deu um amasso no banheiro, ele não cheirou, mas ele não foi lá na festa. Mas, cara, um dia ele vai, ou vai estar num ambiente. Então, para esse que ainda não se quebrou, para ele sair desse comportamento emulado, para ele sair desse comportamento imitativo, para ele sair desse comportamento que é por pressão social, porque é bonito na igreja você ser santo, e para você ter esse comportamento, porque isso é uma decisão de vida, isso é que está no meu coração, isso é Origens. Eu lembrei ontem, a gente estava numa empresa e a gente falava sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a coisa que a mulher samaritana pergunta, né, para Jesus, né, quando ela percebe que ele é um profeta, né, até esse momento entendeu que ele era um profeta, pergunta, a galera fala que tem que adorar aqui, outros falam que tem que adorar lá. E aí, Jesus pega e responde para ela, fala assim, não é ali, não é lá. O que o Pai procura são os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe? E aquilo que a gente promove como Origens, a gente busca é uma vida em espírito Sincera. E em verdade. Exatamente, sincera. Uma vida onde realmente a gente mostra para ele, essa é a vida, isso é o que você precisa fazer, o que você pode fazer para você chegar mais perto de Deus, para você encontrar seu propósito, para você ter êxito na vida emocional, para você ter êxito na vida profissional, para você ter êxito na tua casa, para você ter êxito no teu casamento. É isso. A pergunta é isso que você quer? Entende? O ponto é, a verdade realmente está em você, você realmente tem esse desejo, porque não adianta realmente, como o Juliano falou, a gente ter um processo onde a gente vai fortalecer. Gente, eu sou pastor, eu confesso. Confessou aí no meio do ao vivo aqui. Eu também. Eu não. Saímos Tá quase. Saímos do armário da sacristia. Viu? Mas o ponto é, a gente quer filhos que vão ter um bom comportamento até o inferno, ou a gente quer filhos que vão ter verdade no íntimo e vão viver os processos que precisam viver para ter um relacionamento íntimo verdadeiro com o Senhor? A Bíblia fala esse negócio aí, hein? Não fala um lugar lá, eu expulsei demônio, eu curei, eu falei línguas, e daí fala, vai pro diabo que te carrega. O nome dele é o nome.
Não, não é vai pro diabo que te carregue, é apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia na linguagem do Gil. Vamos lá, gente, vamos papo reto. A galera que tá nos ouvindo Estourar hoje... a boca do balão. A galera que tá nos ouvindo hoje sabe bem do que a gente tá falando. Da onde veio a palavra sincero? Ó, o vaso tinha rachaduras porque quando ele fica no forno, a têmpera dele estava infeliz. Tinha impureza lá no barro que gera o vaso, colocou ele no forno, aumentou a temperatura, rachou. Então eles enceravam o vaso e pintavam por sobre a cera para que as rachaduras ficassem cobertas pela cera, quem pega o vaso não vê. Agora, um vaso sem cera, que tinha mais valor, era o vaso sincero. Ele era o barro que ficava na têmpera, não rachava, ele podia ser pintado sem a cera. A cera é um jeito de encobrir a verdade íntima, aquilo que está lá dentro. Então, um vaso sem cera é um vaso que aguentou o processo, que ele passou pelo processo sem rachar. Agora, a coisa boa com Deus é que você pode passar pelo processo, rachar, ele vai moer você, vai te fazer de novo, você vai pro processo de novo. Agora, se você quer ficar no loop eterno, né? Você vai programar em... Não vou falar isso, com todo respeito por quem usa essa linguagem de programação. Mas se você quer ficar rodando e voltando, vai fazendo pelo que os outros acham. Agora, se você tem hoje uma geração, e isso é incrível eu olhar, que eles trabalham melhor que os outros, que eles são mais profundos, eles ganham dinheiro e eles vivem com Deus, eles vivem em santidade. E não está tão distante. Você vê assim, não é que esse cara aqui é uma aberração e esse cara aqui é um santarrão. É muito próxima a vida deles. O comportamento é muito parecido. Eles frequentam os mesmos lugares, eles falam a mesma linguagem. Qual é a diferença? Esse aqui descobriu uma vida por si e esse aqui vive a vida que os pais queriam que ele vivesse. Não é para mudar o comportamento, não é para sair aí... como é que é? Dando louco... Metendo louco. Não é para sair por aí metendo louco. É para você fazer valer a pena aquilo que você já vive, né? A minha pergunta é muito ruim você em fazer relação tudo ao certo e que não valer vocês- nada, né? Em relação ao que vocês estavam falando ali sobre o Origens, né? Então, a gente está explicando aqui que o Origens é uma imersão. Também vai ser uma escola, mas a princípio é uma imersão de 20 dias. Vocês acham que em 20 dias se consegue reprogramar uma pessoa no sentido espiritual, emocional, físico e prático, para que essa pessoa possa estar liberada para a vida? Não de novo. Eu concordo e acho que não. Assim, porque, cara, você mudar a vida não é 20 dias, não, cara, é uma vida. Entende? É o dia a dia com o Senhor, é o dia a dia se desenvolvendo, é o dia a dia no seu processo de conhecimento e busca daquilo que o Senhor tem para você. Quer falar? Tô ouvindo. Da mão. Fez assim, ó. Não, Dá Deixa pra eu mim, falar. joga pra mim. Joga Eu tô pra mim que eu pensando. pego. Ele tá aqui, Eu tô né? pensando. Joga pra mim que eu respondo. Meu, mas é uma coisa que eu tenho falado bastante, né? Ferramenta. Você vai ter todas as ferramentas necessárias. Não, Origens pra você é loucura, essa coisa de cavar. dar espaço para a pessoa ser... É. Mas falando sobre programação e reprogramação, é sobre isso, Origens. Mas você não tem como programar. Você imagina que você tem aí uma palmeira. E aí um dia você vai lá e coloca lá um saco, prega um prego nela e coloca um saco de lixo. No outro dia você coloca lá um rastel. Outro dia você coloca outra ferramenta. Outro dia você está pendurando uma betoneira nela. Ela vai torcendo. Origens não reprograma. Origens tira os pesos que estavam na pessoa e dá a ela a oportunidade de voltar para a origem. Você foi criado para a retidão, mas você foi torcido pelo ambiente social. E por causa da maldade do seu coração, porque senão também você vai começar a usar estrelinha na boina, né? Infeliz. Não tem jeito. Você é responsável pela porcaria que você vive. Você é responsável pela droga de vida que você tem. Você não é o resultado, meu paizinho não sabia, fez isso, fez aquilo. Tem pai pedindo perdão pro filho, fala, ai filho, me perdoa porque eu te dei iPhone, porque daí o filho diz assim, eu vi uma palestra que os pais que dão iPhone estragam os filhos, por isso que eu sou estragado, pai, eu te odeio. Então me dá o iPhone de volta, não vem dizer que você me odeia, né?
Então, quando você tem essa percepção da vida de que você é uma vítima do que aconteceu, então não tem o que fazer por você. Agora, quando você vai para Origens, você aprende, você vai encarar as suas responsabilidades. Ah, mas fizeram coisa ruim comigo. Ei, fizeram coisa ruim comigo também. Cara, a história da nossa família é uma história super linda. Por quê? Porque era super feia. E aí Deus foi fazendo um grande resgate. E quando a gente ficou nesse lugar de resgate, nesse lugar da presença... Tchau, mulher! Quando a minha esposa veio aqui me dizer tchau, ela quer dizer que eu tô sem carona. Azar de vocês. Então, quando você vai para esse lugar de resgate da tua história, você começa a encontrar as programações que estavam feitas. A gente não veio para ser programado, a gente veio para ser original. Então, se tem uma coisa que não é programado, é o que está na origem. A gente volta para Deus, que é a nossa origem. E nesse lugar a gente encontra as nossas possibilidades. E aí encara o processo. Qual é o processo? Cara, nós lidamos com 5 eixos centrais e mais 2 adicionais. Quais são os eixos? Nós lidamos com a vida com Deus, com a vida emocional, com a vida prática, com a vida empresarial e com os relacionamentos, principalmente relacionamento do cara com uma mulher, da mulher com um cara para namorar, noivar, casar e transar. E aí, no meio desse caminho, a gente abre 2 espaços que são importantes para nós também, que é a sexualidade, as questões de distúrbios na interpretação do desejo. Entendam os entendedores. E distúrbios ou distorções na interpretação do desejo, porque o desejo é puro, é lindo, é santo e é muito legal. E me rendeu 2 filhos maravilhosos. E a segunda coisa é como é que você usa a tecnologia sem ser um escravo dela. Então a gente está falando de aprender a ter vida com Deus, não é porque querem que a gente tenha, é porque a gente aprende quanto é bom estar com Deus. Lidando com as coisas que são legais e as coisas que não foram legais na nossa história com os nossos pais, com o ex-namorado, com o tiozinho que arrumou meu penteado um pouco mais, aquelas histórias todas. Você vai trabalhar aí, ninguém vai chamar você lá e falar, ei, você aí, você foi abusada? Não, mas você vai ter oportunidade de retrabalhar coisas das suas emoções. Então, espírito, emoções, aí entra o Douglas, cara, o Douglas é o melhor. Entendeu? O Douglas é o sonho da prefeitura. O sonho, o Douglas, você é o melhor, Guarda esse cara. nome. Você é não, o Douglas não vai ser candidato nessa eleição. A cargo eletivo. Vamos lá. O Douglas, hoje, uma das faculdades que é associada a uma das maiores empresas e veios de ensino da medicina, por exemplo, ele é a pessoa responsável por trazer um vigor sobre tecnologia e inovação. Então, nós não estamos pegando um cara da igreja, tem um carinha da igreja ali que fala sobre inovação, vamos levar ele? Não, a gente está pegando o melhor cara do meio, porque a gente não é o melhor na igreja, a gente não compete na Paralimpíada, a gente compete com os melhores do mundo. A gente não é feito para ser... eu vou ver cadê o crente que é o melhor trabalhador que está aqui para trabalhar na minha empresa. Cara, se for operar minha filha, cara, o cara pode ser um cara que não é da igreja, mas o cara é o melhor cirurgião. Eu quero o melhor cirurgião. Eu não quero um remediado porque é da igreja que eu acho. Nossa, esse aqui dá dízimo. Eu vou deixar ele operar lá o cérebro da minha filha. Claro que não. Para as coisas que importam, a gente quer um bom profissional. Então, quando a gente está falando, é porque eu sou bom, por misericórdia de Deus, em desenvolver pessoas. Bom, eu faço funcionar, você vai funcionar. O Douglas vai trabalhar você em tecnologia, em informação, em um pensamento. Eu vi ele num podcast, em outro podcast, dizendo muito sobre mindset, sobre, eu diria, um approach, ou se você preferir, se você estiver em Portugal, que não usa essas palavrinhas, você vai dizer uma abordagem mental saudável, ágil. Você vai ser ágil de pensar, de perceber as oportunidades. E ele vai trabalhar isso com você, dá para você ficar muito bom. Claro que se você for lá para ser um lesado, lá quiser ficar, tô aqui protestando porque eu tô aqui. Você vai passar por isso, não vai fazer nada. Mas se você quiser, cara, vai ser super incrível.
E também você vai aprender como lidar com uma mulher, cara. Você vai aprender, Bronco, como fazer, porque as pessoas sabem chavecar, mas sabem chavecar, né, com a mão na cintura, dando uns apertinhos ali já emocionantes. E aí qualquer cachorro sobe numa cadela, entendeu? Mas para ser um cara para uma mulher, tem que ser melhor que isso. Tem que ser uma pessoa que discerne os sentimentos, as emoções, as diferenças de temperamento, os objetivos, os anseios, a química, né, que forma as emoções das pessoas. Nós vamos te ajudar com isso. Origens Azul dá você arrumar o cara e uma mulher que vale a pena. Tá entendendo? Agora, tudo isso, e ainda tem a história da vida prática. Quanta gente boa. Douglas, eu passei por isso, você passou por isso, você passou por isso, Fabiano? Da mulher tá chorando, você não sabe por quê? Aí no outro dia, assim, você acha que você, meu Deus, o que que eu fiz? Aconteceu alguma coisa, que dificuldade, e fala, amor, e ela, não, tá acontecendo alguma coisa. Gente, quando a mulher diz que não aconteceu nada, vai orar, porque tu tá ferrado. E daqui a pouco ela fala assim, é que você não me ajuda. Eu não aguento mais. Eu passei a tarde lavando a roupa e depois você quis ainda comer e deixou tudo ali em cima. Você não me ama. Porque na cabeça dela, se eu amasse, eu ia lavar o tênis, entendeu? E sabe que talvez ela tenha razão. Que inclusive é algo que a esposa do Doug ensina no Cara, Origens, a né? gente vai ensinar, fazer uma Cortou pra comidinha mim, pessoal. boa. A gente vai, né? Você lava seu Passou por tênis? isso, eu passei por isso, Douglas. E de vez em quando ainda passo, de não enxergar. Não, de vez em quando eu passo essa situação Sim, na minha sim. casa. Eu não aprendi a enxergar. Né? Meus pais eram financeiramente bem estáveis e a gente sempre teve pessoas que ajudavam na nossa casa. Minha mãe sempre funcionou muito ministerialmente, nunca foi muito para dentro de casa. Meu pai estava no plantão, estava trabalhando e estava fazendo, e a gente foi ali aprendendo. Então eu estudava bastante, eu lia bastante, mas eu tomava banho e jogava a toalha dentro do box, porque eu achava que tinha aquele milagre lá, que de manhã ela ia pro... Né? Eu pensava eu mesmo. Aí a gente vira adulto e vê que a mágica não acontece. Não, cara, eu fico lá, né? Eu fecho a porta, eu abro, ela ainda tá lá, cara. Quando eu era Cara, criança, eu fechava, no outro era dia eu abria, não mágica. tava mais lá, né? Um dia 9 horas, me quando eu explicou. acordava, não tava mais lá. Copão de Tua- Nescau, né, que deixava no sofá, sumia. Acordava. Ficava limpinho lá dentro do armário. E não acontece. Cara, e por último, soft skills. Sabe o que é soft skill, cara? O cara hoje, ele programa super bem. Ele faz ele sabe, tem um pensamento para fazer uma tabela do Numbers. Quem não usa Numbers, qual que usa lá? Ó? Excel. O Excel, isso. Você faz Planilhas Google hoje. um Google X lá, o cara, você é o cara, você já entendeu que você pesca de uma planilha para outra, é só puxar a célula, você já aprendeu que você faz fazer a média ponderada para cima com o número de casas ali, é super bom, você é bom. Cara, você um dia tá com a cara de... E as pessoas olham para você e não querem falar com você, porque você tá lá com aquela cara de cavalo, um bico desse tamanho. No outro dia o teu time perde, você já tá coiceando o outro. Bom dia, porque, cara, você não sabe se relacionar. Porque isso que o Douglas falou em outro podcast, essas soft skills são as capacidades correlatas, que a gente diz, né? As capacidades que se somam à tua capacidade técnica. Porque hoje eles estão contratando, Douglas, porque a pessoa fala bem, porque a pessoa se relaciona e porque a tabela lá, qualquer jovenzinho assim esperto aprende a fazer a tabela. Agora, vai lá, o que é soft skill? Soft skill é ensino de pensamento sistêmico, resolução de problemas complexos, comunicação interpessoal, intrapessoal e pública, e agora web. Você vai trabalhar em soft skills com a capacidade de gerir o ambiente emocional de equipe, trabalho em equipe, resolução de conflitos interpessoais e conflitos producionais. Cara, meu Deus, se você é bom de soft skills, você casa, você trabalha, E você sobre sobrevive. conflitos emocionais, hoje um exemplo é levar um não.
Porque as pessoas, a gente tá falando conflito, às vezes a pessoa não tá A dor. preparada para receber um não. Você já viu aquele cara feliz lá que tá ganhando dinheiro lá, o americano que faz videozinho, Tim? Que ele fala das diferenças do Brasil, da cultura brasileira, dos Estados Unidos. Um loirinho aí que anda por aí. acho que sim. Que ensina inglês. Eu não Não? sei se ele... Eu acho que ele não ensina Acho que sim, inglês. acho Acho que que é ele sim. só viaja, casou com uma brasileira e Mas ele é um faz gringo vídeo. que fala É um em gringo português. que fala em português. Faz vídeo em Sim, português. eu sei. Que ele fala aqui, a pessoa não... Eu quero... Vai lá em casa hoje. A pessoa não fala não, né? A pessoa diz, vamos ver. Eu te ligo. Qualquer outra coisa, porque para nós o não é... E se você falar, verdade. cara, queria convidar você para ir no meu aniversário, você vem sábado? Não. Por quê? Porque eu não quero. E para eles está tudo bem. Para nós, não. A gente prefere que minta pra gente do que fale... Eu vou ver na minha agenda. É É, um não. Que agenda! Gente, 98% das pessoas não tem agenda, mas 70% das pessoas vão dizer, vou ver na agenda. E é Soft exatamente skills. isso que você falou antes ali, né? Tanto a pessoa não tem, a gente tá falando agora, que a pessoa não tem a inteligência para receber o não, mas Como não não tem tem a como inteligência para dizer, Para dizer também o não. É verdade. E aí eu lembro de uma frase bem legal de um americano também que ele fala assim, cara, você pode dizer não para as coisas aqui pequenas porque tu já disse sim para algo maior. Entende? Então, quando você tem um senso de propósito, quando você tem um senso de você sabe o que você quer da tua vida, você pode dizer não para aquilo que realmente não vai te levar ao teu propósito, sabe? E pro teu Isso desejo? é gestão de tempo. Dizer não. Não, olha que louco. Você tá falando aí, tá vindo muito rápido assim. Aham. Tem uma frase que eu tô falando bastante nesses dias, eu nem sei quem falou, que você não é completamente livre enquanto não puder fazer o que não gosta ou enquanto não puder não fazer o que quer. Sim. Então, a pessoa livre, ela pode fazer o que ela não gosta e ela pode fazer o que não quer às vezes, por um propósito dela. Uhum. Mas a pessoa que é escrava, ela é escrava do seu próprio desejo. Só faz o que quer, Só faz o que gosta. quer e não faz o que não gosta. E aí a vida é uma droga, porque, tipo, eu não defendo o meu time, eu não gosto de defender, eu gosto só de atacar. Então, quando o outro time pega a bola, eu fico de costa. Cara, ou você encara a vida, ou você vai levar muito gol. E no final a taça nunca vai ser sua. É o senso do propósito. O que a origem tem a ver com isso? Tudo! Senso de 100%. propósito. Doug, 100%. Eu acho que tem... Você, no outro podcast, eu perguntei para tua esposa sobre você, de lembrança, assim, dos dois que você já fez, se você tem um antes e um depois para falar pra gente, assim, tipo, de uma pessoa que passou por você, e eu sei que tem, né, uma galerinha que passou por você nas tuas mãos ali com aquilo que você ensinou e onde que essas pessoas estão hoje. Fala, assim, um antes e um depois pra galera saber, porque eu sei, mas eu acho muito legal. Você contar. Legal. Acho que o caso mais emblemático até foi o que ela citou, assim, sabe? E eu vou continuar a história, mas eu vou só... Pra quem não assistiu o anterior, né? A gente tem um menino chamado João. Abraço, João. Cara, que ele participou do Origens e nossa parte de empreendedorismo, né? E tempo depois, a gente foi fazer uma visita técnica numa empresa de tecnologia. E ele foi lá na visita, enfim, gostou da empresa e tal. E aí, tempo depois, a empresa abriu um processo seletivo e ele entrou pro processo seletivo e ele foi contratado, sabe? E depois a moça lá da RH falou, nossa, eu lembro que ela lembrava dele lá na visita técnica, o jeito que ele se portava, o jeito que ele se comunicou lá, enfim. E por causa da visita técnica que nós fizemos como Origens na empresa, ele foi contratado. Beleza, aí, tempo depois... a gente tinha um projeto que eu estava fazendo uma mentoria com alguns alunos do ensino médio, e aí dentro desses alunos, um era ele. Então a gente fez um segundo projeto que nos levou à final nacional de projetos de tecnologia voltados para ensino médio dentro de um evento do Sebrae. Então a gente ficou entre os 20 melhores projetos do Brasil, e dentro desses meninos, né, eram 5 meninos que eu estava mentorando, um deles era ele. Assim, então, a gente olhar para essa transformação, entender... Isso significou entender problemáticas, validar situações, programar os processos, validar programações e viagem, e hotel, e oportunidades, e networking.
E Mas isso, talvez a origem seja muito cara. cara, e foi muito legal porque dentro da visita, de uma das visitas técnicas que nós fizemos lá em São Paulo, né? A gente foi com tudo pago lá, sabe? Porque a gente passou pelo processo, mesmo que nós passamos pelo Origens, a gente aplicou ele de novo e chegou no resultado lá. Cara, umas visitas técnicas que nós fizemos lá no Living Lab, que é um dos laboratórios, assim, de coworking, tem várias empresas, enfim. Naquele dia, ele foi com a camiseta do Origens, sabe? Ah, cara. E eu tirei, Cara, eu que tirei uma especial. foto. Isso foi um carinho. Muito obrigado, João. Aham, foi demais. Que legal. E aí eu olhei, cara, aquilo e eu falei, cara do É céu, muito eu comecei a emocionante. lembrar de todo o processo que a gente viveu com ele, sabe assim, e saber da transformação que ele teve, não só na parte empreendedora, cara, mas desde a parte de comportamento, assim, nessa parte assim Como da se sente com a essência, vida, sabe? né? Como se sente em Exatamente. relação à vida. Exatamente, então foi um processo muito legal, sabe? Que a gente viu aquilo e eu vi os frutos de uma coisa assim em curto prazo, sabe? De ver, cara, aquilo que o Senhor fez na vida dele, entende? Então, assim, e olhar não só para a vida dele, mas na vida de outros ali, adolescentes, jovens, dos pais em falar comigo e falar, cara, ali ele ficou assim, totalmente conectado àquilo que tu falou, ele, cara, curtiu muito empreendedorismo, ele começou a trabalhar numa empresa de tecnologia agora por causa dos ensinamentos do Origem, não sei o que, um outro caso, né? Douglas, dá um feedback assim. Você levou no final lá, quando a gente faz, obviamente, de uma forma resumida, um processo nesses 20 dias, já na imersão de jogos de startups, de empresa. Eu vi você lá com eles, validando problemas e depois descobrindo como fazer isso e tal, e termina num pitch, que a gente chama assim, você falou, né? Termina num oferecimento ou numa... para você não só vender teu produto, mas quem sabe conseguir um investidor e tal. E eles aprendem esse processo. E eu vi que você levou pessoas da faculdade aqui, pessoas do mercado de trabalho e tal. E quando eles viram eles apresentando ali depois de 20 dias, que feedback você teve disso? Foi muito legal, né? Então, no final desse processo, como tu falou, eles têm uma apresentação, uma banca que eles vão passar com os projetos que eles fizeram. E dentro dessa banca, né, tiveram alguns jurados ali que ao final do processo eles falaram, cara, a maturidade dos projetos, aquilo que eles estão apresentando, tá muito melhor do que processos que levaram 6 meses para serem feitos, sabe? Então, assim, a gente vê que realmente aquilo que a gente oferece é o melhor que a gente tem, sabe? Aquilo que a gente fornece para eles, cara, é algo que realmente sobrepõe aquilo que, inclusive, cara, o nível de conhecimento que a gente fornece no Origins, eu dou aula disso, né? Dentro das faculdades, sabe? Cara, o conteúdo é muito melhor, próximo. assim, cara, próximo, assim, sabe, no processo, cara, é igual ou melhor, sabe? Porque a gente tem um tempo, assim, de a gente consegue conversar, tá com eles, porque a gente treina não só a parte empreendedora, porque entra a parte emocional, porque entra a parte de produtividade, porque entra a parte financeira. Porque entra a parte espiritual, porque tem hora que você tem que dizer, Espírito Santo, me tira daqui. Exatamente, então essa integralidade do processo faz o resultado chegar obrigado por essa num palavra. lugar assim que é muito, muito assim acima daquilo que a gente vê no mercado, sabe? E aí eu vou trazer um pensamento que acho que você colocou para mim alguns anos atrás, que eu estava lembrando dele quando a gente estava falando, porque o que acontece é que nesse contexto a gente olha para o lado e a gente se compara com os nossos coleguinhas. A gente se compara com os nossos amiguinhos, a gente se compara com o Instagram do cara, a gente se compara com não sei o que, a gente se compara... Mas e se a gente parar de se comparar com quem está ao nosso redor e começar a nos comparar a potencial que nós mesmos temos? A quem nós seria eu ser? Se eu tivesse no máximo do meu potencial? É isso, entende? Então o Origins leva para isso. Te leva para esse lugar de falar, cara, eu posso ser melhor que eu mesmo hoje. Eu posso usar todo o meu potencial para atingir o máximo daquilo que o Senhor colocou na minha vida, as habilidades que Ele trouxe para mim. Então isso é essencial. Gente, se você quer saber um pouco por esse prisma, você pode pegar o Origins por aqui. Então a gente está tentando trazer uma pessoa que foi delegado-geral da Polícia Federal para crimes cibernéticos para o Brasil todo, para falar sobre como lidar com as questões da segurança digital. Não só a segurança para não roubarem teus dados, que é uma questão mais técnica de TI, mas a segurança também para não ser envolvido nas fraudes ou abduzido pela dependência emocional da química que as telas te produzem e tal.
Cara, nós temos Deus Avelar. Deus Avelar, ninguém pode dizer que é um psicólogo melhor que ela nessa nação. Não estou dizendo que ela é a melhor psicóloga dessa nação, mas eu estou dizendo que ninguém teria argumentos para dizer que é melhor que ela. Assim como ela não tem para dizer que é... Né, tem uma meia dúzia ali que chega no nível. Ela é incrível e ela entende de formação humana num nível que era desconhecido para mim. Ela dá alta para paciente. Todo mundo devia dar. Ela leva você ok, completei a minha formação, estou curado nesse processo, né? É uma coisa que alguns nem acreditam que exista, mas sim, ela consegue levar você a um lugar de saúde, e maturidade e autonomia, e a gente discute muito sobre isso. Agora você pega, eu falo, Deus, teve um negócio de suicídio na faculdade de medicina, eu tenho uma especialidade nisso. A pessoa que desenvolveu o maior trabalho sobre esse tipo de comportamento dentro da faculdade de medicina é tal pessoa que eu trouxe para o Brasil. Tem um negócio de MDR, que interessante. Pois é, eu que trouxe o MDR eu trouxe as primeiras pessoas, a pessoa que descobriu a técnica, eu trouxe para dar curso em Curitiba, eu levei a São Paulo, eu levei para cá, levei para lá. Eu estou pensando sobre isso. Eu falo, eu tive com essa pessoa, ela teve com os mestres, os que geraram. Você lê os livros que os amigos dela escreveram para pontuar. Então, uau, cara, é incrível. Agora a gente vai... Douglas, que visita técnica você já fez na sua vida? Onde você passou para enxergar? Olha, algumas, eu diria, né? Já tive contato lá do Vale do Silício, fui para a China, né? Teve contatos lá com o pessoal lá da Inglaterra, né? Onde a gente também estava num contexto, a gente viu muita coisa nisso. A gente estudou inglês, a gente estudou inglês. Na mesma sala. Chicago, Nova York, sabe? Experiências assim de conhecimento. Então, assim. Nós estamos falando de experiências que não é só turismo. Não é. É experiências de contexto de ensino. Pelo menos a gente saía muito cedo de manhã em Londres lá para pegar neve e ficar perdido lá para chegar na. Assim, então, empresas de referência, né, tipo Google, Facebook, Movile, então, sabe, grandes empresas, assim, já visitei, né, essas empresas. Lá no Vale do Silício. Vale do Silício, entende? Então, assim, eu já tive no maior centro de software do mundo, que é o Vale do Silício, e o maior centro de hardware do mundo, que é em Shenzhen, na China, sabe? Então, a gente conheceu Macau, conheceu Hong Kong, então, assim, fui para essas visitas técnicas, assim, absurdas. É verdade que Macau fala português? É verdade. Macau é, meu Deus, um lugar muito legal. Então, assim, todo esse know-how, assim, experiências, é o que a gente tem de bagagem para oferecer pra galera. É o melhor do melhor. É o melhor do melhor. E quando a gente tá falando que a gente é bom, não estamos falando de um lugar assim, cara, não tem gente melhor que... Não, nós estamos falando assim, Deus nos tem dado graça e preparado para esse momento. Entendeu? Como falou para Esther. Gente, a Esther não era uma divindade, era uma menina assustada. Acontece que Deus a preparou para um momento específico, para agir no momento específico. E o nome dessa ação, para nós, é Origens. Então, quando eu falo de desenvolvimento humano, eu sou pastor, mas eu estou falando que a minha aula de como administrar e fazer com que um evento esportivo se torne benefício para a cidade, essa foi a aula que eu tive com o prefeito de Atlanta, porque Atlanta foi uma das cidades que mais lucrou de estrutura e de crescimento a partir das Olimpíadas que foram feitas lá. Quando a gente fala de percepção de economia global, eu aprendi sobre isso na cadeira de um conselheiro da Federal Reserve lá. Eles são 5 pontos nos Estados Unidos, com 12 conselheiros cada ponto desse, que decidem sobre o dólar. O Congresso americano não é como aqui, né? O dólar é feito, ele é administrado por uma empresa privada. E a Federal Reserve, ela administra esse processo. Então, desde a cunhagem da moeda até como eles pensam sobre o dólar, porque pensam... isso foi uma visita técnica incrível, maravilhosa. A gente aprendeu sobre comunicação e segurança da comunicação na CNN, né? No lugar que dá origem a esse processo. Isso te dá uma visão de mundo diferenciada. A forma com que você percebe que a educação funciona nos Estados Unidos e como os borders são mais importantes, por que são mais importantes. Na minha formatura de mestrado, tinham 380 formandos, foi lá em Atlanta, e tinha mais de 5.000 pessoas, e eu falei, ei, não pode ser. Como assim? Por que essas pessoas estão fazendo aqui? Ele falou, a grande maioria são ex-alunos, eles vêm todo ano para a formatura. E vêm fazer o quê?
celebrar com quem está se formando e trazer dinheiro. Eu falei, como assim? Aí eu peguei, abri e falou, ó, 12 parcelas de, você colocava um valor lá, tipo $200, $500, que é o que você vai ofertar para a faculdade que você saiu um dia. Eu falei, mas por que isso? Aí eles me explicaram, falaram, quanto mais alto quanto melhor essa universidade tiver, mais vai valer o meu diploma. O meu diploma vai ser sempre da Beulah Heights. O meu diploma vai ser sempre da Beulah Heights. Então, todos os alunos que passaram pela Beulah mandam dinheiro para a Beulah. O que forma essa mentalidade? Quando você vai para o centro, o centro de eventos de Atlanta, que nada lá é do governo, o dinheiro da educação não é do governo. O dinheiro da educação são dos empresários que investem em educação e, por isso, recebem benefícios para projetos governamentais. Então, é outro pensamento. Não tem o dinheiro direto lá para fazer aquela pontezinha dos 20% e tal. Cara, como funciona? Eu fui para uma sala de espetáculos e o cara falou, olha, aqui é o nosso lugar, que a gente vai fazer os espetáculos e assim, assim, assim. Daqui 4 anos e 3 meses e 12 dias vai ser o primeiro show aqui para 70 mil pessoas e vai ser assim, assim, assim. Falei, vai ser... Que interessante, mas como que vocês conseguem ter essa precisão de calendário? Ele falou, porque nós temos 2,5 vezes o dinheiro em caixa que leva para construir tudo que tem que ser construído aqui. Um lugar para espetáculos para mais de 70 mil pessoas. Falei, em caixa? É um financiamento? Como funciona? Não, a gente vendeu as noites de espetáculo. Como assim? A gente vendeu para as gravadoras americanas as noites que vão ter os espetáculos. Então a gente já tem fechado a agenda. E com o dinheiro da agenda, que vai ter o show, a gente já tem 2,5 vezes o valor para fazer o estádio, porque mais de 70 mil pessoas é um estádio coberto. Aí eu fiz a pergunta, quanto tempo de agenda está fechada? Eles falaram, a gente fechou 20 anos e aí a gente parou e agora a gente vai começar a funcionar para continuar vendendo. Eles fecharam 20 anos de agenda de uma casa de espetáculo. Eu falei, mas Justin Bieber vem de Bengala? Como é que você fecha para daqui 20 anos? Eles falaram assim, não, essa pessoa é o Justin Bieber hoje. Eles vão ter o Justin Bieber daqui 20 anos, só não sabem quem é a pessoa. Então, esse espetáculo está vendido para tal gravadora, para o Justin Bieber daquela época. Mas ninguém ainda sabe se ele nasceu. Porque é possível que a pessoa já tenha um lugar para fazer o espetáculo 4 anos antes do seu nascimento. Por causa do projeto e da programação. Cara, a gente quer pegar a experiência que a gente tem. Você quer saber um pouco mais do contexto do que está acontecendo no Oriente Médio? Eu, num táxi em Jerusalém, e pergunto, cara, se você bater o carro e quebrar a perna para o taxista, como que funciona a seguridade? Ele falou, não, o governo paga o meu salário. Eu falei, por quanto tempo? Ele falou, até eu voltar. Falou, se você tem que fazer uma perícia para comprovar? Não, é só eu dizer que eu não estou trabalhando e o governo vai pagar. Vai pagar quanto por cento do seu salário? Vai pagar integral. Falei, então se você não quiser trabalhar o mês que vem, o governo vai te dar o salário que você recebe integral? Falou, sim. Eu falei, deixa eu entender como é que as pessoas vêm trabalhar. Ele falou, sim. No Brasil... Ele falou para mim, sim, o governo pode me dar o dinheiro, mas da onde que eu ia pegar a minha honra? Porque o trabalho está associado à honra, o que você produz está associado à honra. Cara, é uma mentalidade que a gente pode ajudar o seu filho a conhecer, porque a gente passou, viveu, esteve. Como a gente sabe que, como eu sei que tem alguma coisa errada para o Hamas ter entrado em Gaza? Porque eu já fui lá do ladinho da cerca e olhei aquela areia penteadinha assim, limpinha, e sei que se pisar uma pegada lá, o satélite vai achar e 50 segundos, 1 minuto e 20 depois o avião passa. Como é que passou uma retroescavadeira por lá? O que está acontecendo? É uma visão de mundo. Gente, você não precisa ter o conhecimento de mundo que o Senhor permitiu que a gente tivesse. Mas você pode acessar tudo isso com 20 dias de imersão lá no Origens, porque o que mais a gente faz lá é dar para eles cultura do reino de Deus,
cultura do tempo que eles estão vivendo e postura para transitar por essa cultura, sendo vitoriosos com Deus, nas emoções, na vida prática, na percepção das suas próprias potencialidades, que é o crescimento pessoal, e no empreendedorismo, na formação de visão, e emocionalmente pronto para escolher uma mulher e não ser vítima da internet, mas ser alguém que usa em seu favor tudo que a vida oferece. Porque, gente, faca não é boa ou ruim. Faca corta. Corta a gente, corta a picanha. E se depender do governo, só gente. Queria, né, indo para o final. Considerações finais. Cara, eu vou contar uma experiência que eu tive lá em Shenzhen, inclusive. Eu vou resumir ela, né? Shenzhen é bem nasal, né? Shenzhen. Shenzhen. Ela é a capital mundial do hardware. E aí, quando eu fui pra lá, a gente foi uma comitiva do Brasil, né? Assim, com vários empresários, diretores, diretor de banco, tinha, assim, pessoas, secretários, assim, sabe? Então, assim, pessoas bem renomadas, e eu. Então, eu tava lá com esses caras. E no determinado momento, a gente tava aguardando uma apresentação na maior aceleradora de hardware do mundo. E aí, os caras estavam lá e tal, e eu tava sentado lá, coloquei meu fone, comecei a ouvir umas músicas, né, refletir, né, orar, assim, né, tranquilo no cantinho lá, e aí eu senti Deus falando comigo. E aí o que o Senhor falou foi assim, escolhe um. Aí eu, como assim escolher um? Escolhe um. Eu comecei a olhar, assim, tentar entender, né, o que eu tinha entendido que o Senhor tava falando comigo, e aí eu falei, Deus, mas por que escolher um? Ele falou, cara, escolhe um desses caras aí que tu tá vendo na tua frente, que eu vou te tornar um cara parecido com esse. Ter um nível, assim, massa, não sei o que e tal. Aí eu olhei, assim, eu falei, cara, mas... Eu falei, Deus, eu não quero ser um cara desses. Eu não quero ter um nível desses caras. O que eu quero ser, eu quero escolher Cristo. Eu quero escolher ser parecido com Ele, sabe? E o versículo que, pá, veio assim na minha mente, né, que o Senhor falou comigo foi, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sabe? Então, eu olhei e falei, é sobre isso, sabe? É sobre a gente não querer ganhar o mundo, mas ganhar Cristo. E aí, nesse processo todo daquilo que o Senhor estava fazendo comigo, e aí que conectando com o Origem, sabe? Será que é melhor 20 dias na melhor faculdade do mundo, Harvard, um intensivo de 6 meses em Harvard? Ou será que a integralidade do Origens vai te fornecer ferramentas para você não perder sua alma? Que é incrível isso que ele está falando. Porque a gente rejeitou equilíbrio como uma palavra, como a busca. A gente rejeitou a média do ChatGPT. Mas a gente recebe integralidade de braços abertos. A gente recebe... Isso é porque nós fomos criados para ser uma pessoa. Nós fomos criados para ser sincera. Nós fomos criados para assumir quem somos, com as nossas dificuldades e o nosso potencial. Nós fomos criados para muita coisa que a gente não tem acessado. Descobre, vem descobrir. Douglas, que gostoso poder compartilhar essas experiências, né? As pessoas que vão nos ouvir estão falando assim, meu Deus, né? E tem gente da igreja ouvindo, cara, que nunca sabe dessas nossas histórias, né? Vamos chutar o balde? Como é que você sabe um pouco da cultura de Israel? Cara, eu aprendi sobre as guerras de Israel numa palestra de uns 50 minutos com um senhorzinho que 2 dias antes de dar palestra entrou numa mesquita e deflagrou a segunda intifada. E quando o Arafat queria acabar com ele, um dia eu não entendi por que o meu professor foi substituído, não é um professor, porque não era uma aula, mas a pessoa que ia dar aquela palestra foi substituída, a gente não sabia quem ia ser, né? E aí eu chego no lugar para assistir aquela palestra e eles começam a nos revistar. Eu falei, uau, né? Diferente, né? E tiraram sacola e viram tudo e colocaram as coisas de novo e revistaram uma segunda revista com detector de metal. Falei, tá muito estranho. Cara, quando a gente sentou naquela sala, talvez um lugar do tamanho do nosso auditório aqui da igreja, não era um lugar super grande. Cara, quando entrou o Ariel Sharon para falar... O primeiro-ministro que tinha chacoalhado o mundo. E eu fiquei pensando,
assim, a mais ou menos uns 15 metros dele, assim, fala, qual é a precisão dos mísseis do inimigo? Porque eu me senti sentado num barril de pólvora. Eu falei, se eles atirarem nele lá, até quando da estilha, né, a cabecinha, Sim. cara, Um alvo gigante. assim, ó, naquela é o sala. alvo, né? Mas é bem interessante porque eles têm um púlpito de chumbo e entra 4 pessoas na frente e 2 atrás empurrando o púlpito que ele vai falar. É fechadinho dos lados dele assim, fica só a cabecinha para fora, porque eles têm um sistema que se acontecer alguma coisa, ele entra naquilo e aquelas portas fecham. O púlpito de onde ele fala é uma célula de sobrevivência para se cair o prédio, ele tá ali dentro, né? É um bunker Portátil. portátil. Gente, tem história aí, tem coisa para compartilhar. A gente só quer entregar isso para os seus filhos. Ou você vai olhar para nós, olha lá os Forrest Gump da igreja que ficam contando história, né? Run, Forrest! Ou você vai entender que eu tenho uma responsabilidade. E eu quero ser fiel a Deus e a você com essa responsabilidade. Eu não fui. Essas oportunidades que eu tive na vida, espero que o meu pai esteja vendo isso, e o tamanho da gratidão que eu tenho por ele ter proporcionado que eu conheço o mundo hoje, por ele ter proporcionado que, de todo o conhecimento que eu tenho, o maior conhecimento da minha vida é a palavra de Deus. Não tem nada que eu saiba mais do que a palavra de Deus, porque todo conhecimento humano que não passar pelo crivo da palavra de Deus, isso é importante a gente falar, porque senão tem cursos aí que podem se equivaler a Origens, mas não com o crivo. Passa tudo pela peneira da Bíblia, Fundamento. da palavra de Deus, porque nós somos muito crentes. Nós acreditamos em vida em santidade, nós acreditamos em casa virgem, nós acreditamos... Ah, mas não sou, então não adianta ir para Origens. Não, não é para isso que você vai para Origens. Mas nós cremos nisso como uma opção de vida válida e desejável. Nós cremos em pessoas que têm conexão com a sua igreja e não com pessoas que visitam a igreja. Nós cremos em pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Nós cremos em nos relacionarmos com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, com falar com Ele a cada dia. Agora, toda a experiência de vida, né? A gente pode falar um pouquinho aqui, tem muito mais histórias. A gente vai fazer mais isso. Vamos fazer uma conversa nossa aí pelas próximas semanas, Douglas. Vamos. E vamos trocar ideias e experiências, né? Pegamos um tema e trabalhamos pela experiência. Eu, Douglas, Débora, Ana, Débora, Ana e Deusa somos o eixo central dos professores do Origens. Então nós vamos estar com eles quase todo o tempo. Depois tem uma super equipe que também dá aula, o Fabiano faz parte dessa equipe, outras pessoas com experiências diversas da nossa. Vamos ter o Alexandre, que é um mega CEO aí de muitas empresas e tem muita história para contar, que vai estar com a gente esse ano no tempo integral, vai estar lá, vai passar por lá todos os 20 dias. Então tem muita coisa boa, mas a gente quer dizer para você que a única coisa que resolve é fundamento bíblico. E Origens é um lugar de você receber Bíblia e de você aprender a se relacionar com Deus. Agora, eu estava falando antes de fazer esse, que é o comentário mais importante dessa tarde, dessa manhã, dessa noite, dessa hora que você estiver assistindo o podcast. Eu estava falando o seguinte, eu tenho uma responsabilidade com a vivência que tive e as oportunidades de crescimento. Porque Deus não deu isso para mim. Deus deu isso para uma comunidade. Deus deu isso para uma igreja. Deus deu isso a todos que acharem que vale a pena investir 20 dias da sua vida, investir, acho que é perto de R$2.000 a primeira imersão, investir o coração em estar junto, em mandar seu filho. Então a gente quer compartilhar o que o Senhor nos tem dado, né? Primeiro a vida com Deus e depois essa visão de mundo. Infelizmente, no nosso contexto, a maioria das pessoas não vai ter acesso a coisas que o Douglas... Eu não preciso ir em todos os lugares que o Douglas foi, se eu tiver a sabedoria de fazer as perguntas certas para ele e a humildade de aprender. Você não precisa ir em todos os lugares que eu fui, mas tem coisas de cada um desses lugares que pode ser seu se você desejar, né? Você não precisa viver... O Fabiano... teve experiências de se mover com arte e de estar tocando e de estar em lugares que eu nem sonho
estar e vivências que passou e coisas que pode compartilhar, né, a experiência de Deus e também de adolescente e de jovem do Fabiano, o colocou num lugar para vender mais de 1,5 milhão de CDs, para conhecer quantas cidades, Fabiano? Todos os estados do Brasil, a Europa, a América do Gabaritamos Norte, os estados. né? Fechou os estados e conheceu o mundo através da arte, que é um outro processo muito importante, não inferior aos processos cognitivos ou administrativos, que estão mais na área que eu e o Douglas passamos. Gente, você não vai deixar o seu filho acessar isso que tá. Nós fomos enviados por Deus para acessar conhecimentos para dar agora. Agora, na hora de entregar, você precisa vir. Porque nós não temos como ir lá na sua casa te contar o que aconteceu. Mas 20 dias com a gente lá, terminando a noite sentado do lado da fogueira, contando história, descobrindo sentimentos. Ah, dá licença. Vem para Origens e faz isso agora. Queria muito, muito falar algo que eu Eu vi terminei, hoje falei demais. desses caras aqui, porque a gente tá falando, é uma naipe de pessoas, de profissionais, assim, o nível é muito alto. Mas o que eu vi no último Origens que eu pude participar foi essa conexão deles com os filhos, com os seus filhos, sabe? A gente tava falando da doutora Deusa, né? Assim, Mega um nome no Brasil, mas eu olhava ela abraçando, ela chorando junto com aqueles que sentada estavam no lá, chão, rindo junto, trocando ideia. Então, assim, almoçando junto, de tomando repente, café. o que mais vai impactar uma pessoa não é nem tanto aquilo que ela vai absorver de conhecimento, mas essa percepção de que existem pessoas que têm compaixão, que se importam, têm empatia, têm amor, se movem por amor e com essa entendendo que isso é algo que não é só para eles, mas para nós também, porque eu fui muito impactado por participar disso, sabe? Fui muito impactado. A gente se renova, se eles se renovam, a gente se renova, a gente se afia lá, a gente se desafia. E eu quero que você, se você tem mais um interesse em relação a isso, procura Origens.vida origens.vida no Instagram. e lá você vai, @origens.vida. a maioria das coisas que a gente está falando aqui vai ter lá, vai ter foto, vai ter informação, vai ter vídeo. Depoimentos da galera que participou. Porque o depoimento de quem participou é muito importante para você entender o que acontece lá. Então, acessa o nosso @ e fica por dentro. Douglas, quer fechar? E eu quero falar uma última coisa. Eu acho que a gente não consegue traduzir em palavras aquilo que é Origens, porque realmente é algo que vem do céu. Olhando para a trajetória daquilo que a gente viveu, né? A gente estava comentando antes sobre algumas experiências. Cara, é o Deus preparando para esse tempo. Sabe, assim como Esther, né, que foi levantada para aquele tempo e viveu todo aquele processo, eu não sei porquê, mas agora a gente entende que Deus tem um processo e Origens é grande parte disso que o Senhor está fazendo e quer fazer. E, claro, levantar uma geração aí que vai impactar e vai levar o nome dele para todos os lugares, em todas as esferas da sociedade. Então, Origens é o lugar que a gente precisa estar. Eu acho que tem um ponto de equilíbrio que é importante fechar com ele. Quando aquela mulher de cabelinho branco me entregou o meu diploma lá no mestrado, e eu lembrei que ela era a senadora que tinha orado pelo Barack Obama quando ele foi assumir a presidência, eu vi muita gente lá que cultua o conhecimento. Cara, se você amar quem você é só um narcisista. Se você amar o conhecimento que você tem, você é só um gnóstico. Se você amar as pessoas necessitadas, você é um filantropo. Mas se você amar Deus o suficiente para rejeitar a ideia de que Jesus tenha morrido em vão pela vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, você pode ser um homem de Deus. Você pode fazer diferença. Tem milhares de pessoas
que fizeram muito mais. Ah, o que que é esse mestrado que você fala aí? 14 semanas inteiras assim de imersão. Então, 3 meses de vida, tipo, é muito legal, mas é só uma. A gente que é do meio acadêmico sabe que qualquer curso que você faz é só um índice para você procurar na vida. A gente fala, eu fiz isso, fiz aquilo, mas teve gente que passou pelos mesmos cursos, tem os mesmos diplomas e não aprenderam. Porque é só um índice para você aproveita ou não na vida, não tem tanto valor. A conhecer, eu passei por experiências, isso agrega um pouquinho mais. Gente, mas tudo isso também é palha. É madeira, feno e palha, mas é isso que a gente tem para mostrar. Porque a essência é para quem chega mais perto. É para quem vê. Nossa essência é Deus, a nossa essência. Nós somos apaixonados por seus filhos. A gente está dando a vida. Ah, vai morrer? Não. Dar a vida significa tirar bastante tempo, tirar bastante esforço. Dar a vida não é só morrer por alguma coisa, a morte do físico. É você abrir mão de viver naqueles tempos, naquelas horas de estudo, na confecção de material. Nós estamos dando da nossa vida, que também foi nos dada por Deus, por isso podemos fazer isso, porque Ele está requisitando um pouco do que Ele nos deu. Nós estamos dando a vida por esse projeto, para o seu filho poder ter um choque de realidade e poder entrar numa faculdade e sair crente, para ele poder entrar num casamento e não sair dele, para ele poder entrar no mercado de trabalho e não ficar frustrado porque as primeiras experiências não dão chance e ficar fugindo da vida e ficar frustrado fazendo uma coisa que ele não quer. Gente, manda seus filhos. Se você quiser, fala com a gente, questiona a gente, bate na gente. Só não deixa a gente ficar de fora, porque a gente não quer dar toda a energia e saber que gente que poderia ser abençoada está de fora. @origens.vida.